Hola, hoy vamos a hablar sobre el proceso de transcripción. Yo, Mariana, y mis compañeros Arxo y Sara Fernanda. Para empezar a hablar desse processo, vamos dar uma breve introdução, começando pelo dogma da biologia molecular, que nos diz como ocorre o flujo de informações de código genético, ou seja, como expressa a informação contenida em material genético. E este dogma nos habla que o processo ocorre desta maneira. Primeiro el ADN, después ARN y después las proteínas. Pero hoy vamos a hablar sobre la transcripción. La transcripción é um processo mediante el qual uma sequência de nucleotídeos de ADN vai ser utilizada como el modo para a síntese da molécula de ARNA, que é complementar e também antiparalela. Não podemos nos olvidar que as sequências de ADN que se copiam em cada processo de transcrição são muito importantes, e elas se chamam REN. El REN é uma sequência curta de ADN que vai ter a informação para a síntese de um ARN funcional, que é um ARN mensageiro, ARN de transferência e também ARN ribosomal. Não podemos nos olvidar, quando falamos de REN, que o locus tem uma importância muito grande neste aspecto, porque o REN está localizado em locus, ou seja, o locus é a ubicação de um REN, uma ubicação específica de onde está o REN. E o loci é uma ubicação de vários RENs em relação à cadeia de ADN. Então, aqui temos uma imagem de locus, onde está o REN, a ubicação, e também o REN, que está dividido em exons e intros, que vamos falar mais adelante. E também, esse processo nos sabe que o genoma humano contém 23 mil genes. Este é um aspecto muito importante, que é de meu interesse. Agora vou começar a falar sobre o processo de transcrição. O processo de transcrição sempre vai ocorrer em sentido 5' 3'. O ARN tem uma sequência idêntica de nucleotídeos igual à cadeia de codificadora, por ter uma sequência antiparalela. Então, como podemos ver neste dibujo, a sequência codificadora está em sentido 5' 3', a cadeia móvel está em sentido 3' 5' e a cadeia de ARN formada também está em sentido 5' 3'. Então, a cadeia móvel, que é que vai ser a síntese de ARN, sempre tem que estar em sentido 3' 5'. Por quê? Porque o processo de transcrição sempre vai ocorrer em direção 5', 3'. O ARN tem uma cadeia como a B, semelhante, igual, idêntica à cadeia codificadora. Pero há um pequeno câmbio, que seja a base nitrogenada timina em ADN e em uracil e em ARN uracil. Agora vou falar sobre a transcrição de células eucariotas e procariotas. Nas células procariotas, os genes estão organizados em operones, ou seja, os operones são um conjunto de genes que estão em el mesmo fragmento de ADN. Esses operones, eles vão formar as unidades transcricionais, que vão ser a síntese de ARN. Já em células eucariotas, o gen está dividido em sequências reguladoras e sequências codificantes. Vocês lembram que falamos lá atrás do gen, que é uma sequência de um curto fragmento de ADN que contém a informação que vai ser necessária para a síntese de ARN funcional? Então,
Aquí en las regiones codificantes vamos a tener los exos y los intros, que voy a hablar más adelante. Ahora voy a hablar sobre la estructura de gen en eucariotas, como hablé anteriormente, né, que contenía sequências de exons e introns, e também las regiones reguladoras. Então, los introns, eles participam da transcrição com uma função estrutural, pero los exons, eles são sequências dentro de um gen que se encarga de favorecer a tradução de uma proteína. Então, como podemos ver, há muita diferença. Então, os intrones, eles vão a salir em processo de maduração de ARN. E os exons vão permanecer para que ocorra a tradução ao fim do processo. Então, em la transcrição, temos um ponto de início, que seja mais único. Então, esse ponto de início vai em direção 3'. Então, todo que estiver em positivo, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, vai ser chamada de corrente abaixo. E todo que estiver ao contrário, menos, tudo em menos em direção 5', vai se chamar corrente arriba. As regiões reguladoras, elas regulam a expressão gênica, ou seja, regulam o processo de transcrição. Hacen parte de las regiones reguladoras los promotores, que son divididos en promotores mínimos y basales. Los promotores mínimos es una región indispensable para la transcripción de genes. El promotor basal es una secuencia mínima requerida para la maquinaria basal de la transcripción y para la ARN polimerasa 2, que va a se ligar a ellos. Hacen parte de los promotores basales el sitio de iniciación y la secuencia concisa, que es la caja tata. La caja tata tiene la ARN polimerasa, que es muy importante en este proceso, y leva este nombre por conta de contener 8 pares de bases, adenina e timina. E tem uma localização fija em menos 31 a 25 pares de bases. E alguns promotores são desprovidos de carrapato, e estes se chamam carrapato menos, ou seja, não pode iniciar a transcrição. Então, aqui podemos ver que temos os promotores basales fuertes, ubicados em procariotas e virales, e têm uma alta frequência de início. Temos também os promotores basales débiles, que estão ubicados em eucariotas, e têm uma baixa frequência de início. Temos os promotores proximales, como a carga guanina e citosina, adenina e timina, que estão próximos ao ponto de início. E os promotores estáveis, que são regulatórios, ou seja, podem abarrar ou aumentar a taxa de transcrição. Agora vamos falar sobre os potenciadores ou enxertos. Eles vão amplificar a taxa de transcrição, ou seja, vão aumentar a taxa de transcrição. E os silenciadores, os silêncios, vão a diminuir a taxa de transcrição através de câmbio na cromatina. Também vão recrutar fatores transcricionários que vão reprimir, a transcrição. Vão criar também sinais que vão bloquear a tradução e vão alterar o corte e empalme de ARN heterorrábico. Porém, as sequências aisladores podem inibir ambos, tanto os potenciadores como os silenciadores, ou seja, os potencializadores podem inibir para não amplificar a taxa de transcrição e em silenciadores para que eles não venham colocar pontos que vão a
disminuir a taxa de transcripción. Hola, me llamo Arexo y voy a dar continuidad al tema hablando sobre lo que es los tipos de ARN polimerasa. Bueno, empezar lo que es ARN polimerasa. ARN polimerasa es la enzima protagonista de todo el proceso de transcripción y que es responsable por la síntesis de la cadena del ARN a partir de una cadena de ADN molde, como nós vimos acá en este dibujo, y es responsable por añadir según la complementariedad de la cadena de ADN. Y siempre va a ocurrir en un sentido de 5 a 3. Y la cadena de ADN molde tiene que tener un sentido de 3 a 5 por hacer la complementariedad. También sabemos que la cadena de ARN, en vez de tenina, va a tener uracilo. Entonces se va a unir a la adenina uracilo y guanina citosina como normal. La ARN polimerasa tiene la característica de actuar de manera continua, sin interrupciones. Una vez que empieza el proceso de síntesis de cadena, solo va a terminar en la fase de la terminación. En las células eucariotas se divide en 3 tipos, que es el tipo 1, 2 y 3, ARN polimerasa 1, 2 y 3. Y la división es debido al sitio donde ocurre en el núcleo este proceso y también los tipos de ARN. La ARN polimerasa en las células procariotas tiene una diferencia que no tiene esta división y una sola ARN polimerasa sintetiza los 3 tipos de ARN funcionales, que es los ribosomales, mensajeros y de transcripción. Transcribe diferentes tipos de genes en lugares específicos del núcleo. Como vemos en este esquema, la ARN polimerasa 1 ocurre en el nucleolo y va a sintetizar la ARN ribosomal. La ARN polimerasa 2 ocurre en el nucleoplasma y va a sintetizar estos 3 ARN. ARN heterogéneo nuclear, que es el primero ARN producido, el ARN mensajero y el ARN pequeño nuclear. También tenemos la ARN polimerasa 3, que va a ocurrir en el nucleoplasma y va a sintetizar la ARN de transcripción, la ARN ribosomal de tipo 5S y ARN pequeño nuclear. La ARN polimerasa mitocondrial es semejante a la ARN de las bacterias, o sea, procariotas, que tiene solamente va a producir una ARN polimerasa, los 3 tipos de ARN. Factores transcripcionales. Sabemos que durante el periodo de transcripción es un proceso un poco que complejo y que necesita de factores que pueda controlar este proceso. A ver, cuando necesita de una pausa, de frenar, estos factores de transcripción son responsables por eso. Y también cuando es necesario acelerar el proceso, también tiene esta función. Las proteínas se unen al ADN a través de un promotor o potenciador, o puede ser también silenciador. Estos 3 los factores de transcripción pueden unirse. Es responsable por el control de la expresión de los genes, como hablé, puede potencializar o disminuir el proceso. Se divide en dos tipos, los generales o basales y inducibles. Los generales, o también llamados basales, son requeridos para el inicio de la transcripción y van a unirse a los promotores basales, como fue hablado anteriormente. Los promotores basales son responsables por ser la unidad básica de la transcripción. Y
Los factores transcripcionales llevan el nombre de la ARN polimerasa. Como se está en este esquema, el factor 1 es de la ARN polimerasa 1, del factor 2 es responsable por la ARN polimerasa 2 y así por delante. El factor inducible es requerido para una expresión de un determinado gen en específico, cuando nuestro cuerpo necesita de un proceso de transcripción para la traducción de una síntesis de una cosa, de una enzima específica que nuestro cuerpo esté necesitando, entonces va a emitir un señal para que el factor de transmisión inducible, como se dice, va a activar y sintetizar y expresar un determinado gen. Tiene la capacidad también, solo va a unirse a los promotores distales, en diferencia del otro, y tiene la capacidad de controlar el proceso de transcripción en tiempo y espacio. Los factores transcripcionales principales son los que están acá. El factor 2D, que también puede ser llamado TBP, que es proteína de unión específica TATA. Es la primera enzima, el primer factor, en realidad, que va a unirse a la caja TATA que está en el promotor. Y es la base de unión de la ARN polimerasa. Sabemos también que los promotores no todos tienen caja TATA. Entonces, lo que va a ocurrir va a tener los TAF, que son responsables por unir a diversos tipos de promotores, inclusive los que no tienen caja TATA. El factor 2A, que es responsable por controlar la capacidad de unión de la TBP al ADN. El factor 2B proporciona maior superfície de reconhecimento, vamos a ver en un esquema más adelante. El factor F es responsable por la unión de la polimerasa 2 al complejo de la transcripción, la unión de la polimerasa 2 a todo este complejo junto al promotor en el ADN. El factor 2H, que tiene una capacidad helicasa, de actividad helicasa, y contacta la ARN polimerasa 2, es contactada para unirse a la ARN polimerasa 2 a través del factor 2E. Bueno, vamos a hablar sobre el proceso de la transcripción. Tenemos que tener en cuenta que hay tres procesos: el inicio, elongación y terminación. El inicio está caracterizado por la síntesis de los primeros enlaces de nucleotídeo del ARN. Para sermos más específicos, tiene que producir los primeros 9 enlaces de bases. Termina con el abandono del promotor para así entrar en la fase de la elongación. La fase de elongación tiene como principal protagonista el factor, más que todo el factor 2H, que tiene capacidad de helicasa. La enzima polimerasa 2 se mueve a lo largo del ADN y va a sintetizar la cadena naciente de ARN. En la terminación, va a empezar la terminación con el reconocimiento de una secuencia rica en guanina y citosina. Va a tener el colapso de la burbuja de la transcripción, liberación del ARN polimerasa 2, porque ya está sintetizado el ARN, entonces no tiene la necesidad. La formación del capuchón de guanina y la poliadenilación, que es la forma de la cola de poli A. Para entender, para asimilar más, vamos a este esquema. Este es el proceso, el complejo de preiniciación, como yo hablé anteriormente sobre los factores de transcripción. Acá es el extremo 5 y este extremo 3. Y acá tenemos el promotor y este es la caja TATA.
La primera enzima que va a unirse a la caja tata es el TBP, o también llamado TF2D, y que será controlado la unión a la caja tata por el TF2A. También en este momento se va a unir el TF2B, que es responsable por aumentar la superficie de reconocimiento del ARN polimerasa 2. Entonces, de ahí va a unirse a la ARN polimerasa 2 a través del factor 2F y de ahí va a estar empezando el proceso de iniciación o de inicio, que con eso va a llegar el factor TF2E, que vai estar dentro del promotor, e junto com isso vai ligar o TF2H, que tem atividade helicasa, e assim vai a ser a formação de la burbuja de la transcripción. Como se vê acá, empezó a ser la burbuja entre las dos hembras de la cadena de ADN. E isso, a fase de início vai terminar com a síntese de las primeiras 9 cadenas de ARN. Esto puede ocurrir en la fase de inicio con puede ser conocida como una fase longa, porque en la fase de inicio puede tener cambios ou llamados também processos abortivos, quando o processo empieza e não ha produzido as 9 cadenas de ARN. E com isso, vai a cancelar todo o processo e reiniciar, vai a cancelar todo e fazer o processo todo de novo. E então é considerado como uma fase bem longa, pode ser bem longa. La elongación, entonces, es el abandono del promotor, como se ve acá, abandonó el promotor, y con eso va a empezar a producir la síntesis de la cadena nascente de ARN. Entonces va a producir la cadena en sí, es el proceso que va a dar vida al ARN, como puede decir así. Y junto a eso vamos a agregar la terminación, que es el reconocimiento de una secuencia rica en guanina y citosina para tener el colapso de la burbuja de la transcripción. En esta fase también va a tener la unión de estas enzimas, que es llamada guaniltransferasa y metilasa, que es responsable por la formación del capuchón de guanina, y también va a tener la poliadenilación, que es la cola de poli A, que son estructuras fundamentales para el proceso de traducción. También tenemos en la fase de la terminación el corte en empalme, o también llamado splicing. Todos esos son procesos de retirada, porque quando el ARN sale de la terminación, sale como heterogêneo nuclear. O sea, va a tener introns y exons, como hemos hablado, partes que son codificadas o no. Entonces, en corte en empalme va a ser que va a tirar las secuencias no codificadas y transformar así el ARN, que antiguamente era heterogêneo nuclear, en ARN mensajero. Bueno, es eso. Tenemos que tener en cuenta también que la elongación y la terminación son procesos que ocurren en conjunto, que tienen su acontecimiento en el mismo tiempo, son conjugados. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Es que es un poco difícil de hacer la separación entre estas dos fases, pero que todo eso ocurre. La unión del capuchón, la cola de poli A, el final de la síntesis de la cadena de ARN, y está listo para hacer el proceso
de traducción. Muchas gracias. Em el processamento del ARN, o transcriptor primário, que é o ARN heterogêneo nuclear, antes de sair do núcleo e de participar do processo de tradução, o ARN heterogêneo nuclear tem que processar de várias maneiras para que se possa madurar. E este processo de maduração inclui a edição de capuchão de guanina que modifica em o extremo 5', a poliadenilação do extremo 3' e também ele corte e ele empalme, que também é conhecido como splice. E este corte e empalme consiste em remoção de intrones e em o empalme de exones. Quanto à edição do capuchão de guanina, que modifica o extremo 5', se modifica quando o ARN é apenas um polímero de 20 a 40 ribonucleótidos. Isto ocorre por adição da 7-metilguanosina. Isto ocorre através de 3 passos enzimáticos, que o primeiro é a eliminação de um grupo fosfato, através da enzima ARN trifosfatasa. Segundo, por adição do nucleótido de guanina, que é por enzima guanilitransferasa. E, por último, por submetilação, que é por enzima metiltransferasa. Essas 3 enzimas são recrutadas pelo fator de elongação HSPT5 unido ao CTD da ARN polimerasa 2. A 7-metilguanosina se queda unida através de um enlace entre os carbonos de extremo 5' a outro 5' de las ribosas. O processo de corte e empalme, splice, como eu falei, consiste na remoção de los intrones. Lo que serían los intrones, que acá miramos en la imagen, seriam as sequências intragênicas no codificada, que está em la região codificada. Então, os intrones são sequências no codificadas que estão em la região codificada. Também, o processo de corte e empalme conta com os empalme de los exones. O que seria os exones? Podemos mirar acá, de amarillo, os exones, que são blocos de sequências codificadas, que vão a formar o ARN mensageiro, que é o ARN maduro. Então, as regiões do ARN heterogêneo nuclear, que é este acá, que é o imaduro, elas são sequências conservadas de nucleótidos específicos. Então, elas vão ser reconhecidas por la maquinária de corte. A maquinária de corte vai venir, vai reconhecer esta região e elas vão limitar os exones e os intrones. Ou seja, vai fazer a limitação acá de los intrones e de los exones. E também vai indicar onde se vai realizar o corte e o empalme. Então, a maquinária é que vai fazer esse reconhecimento da cadeia. Então, vai delimitar onde vai se realizar o corte e o empalme e também vai delimitar os intrones de los exones. O sítio do empalme é ele 5' e o 3'. O 5' será o donante e o 3' será o receptor. Temos também a terceira sequência, que é o sítio de ramificação, que ele vai se encontrar na cadeia de intrones. Também vai ter enzimas que fazem parte desse processo,
E esse processo também pode ser conhecido como processo aiostossoma. Esse processo está composto por 150 proteínas e 5 ARN pequeno nuclear. Esses 5 ARN pequeno nuclear são conhecidos como U1, U2, U4, U5 e U6. Que mais acá adelante vamos falar dele. Este processo de corte e empalme também vai contar com reações. As reações ocorrem em 3 etapas. A primeira é a identificação das sequências donante extremo 5, que é esse acá, e o sítio de ramificação, que, como eu falei, se encontra na sequência do intrón. A segunda é a formação do plegamento do ARN, que é este acá. Empieza a formar o plegamento do ARN, formando assim um novo enlace fosfodiéster. E a terceira é a liberação de U1, que é o ARN pequeno nuclear U1, e é reemplazado por U6. Ou seja, é neste exato momento que ocorre o empalme de los exones. Ou seja, é liberado o lazo de los intrones e se queda o ARN maduro, que é o ARN mensageiro. E esse ARN mensageiro, ele vai ser mediado por o ARN U5, que é ARN pequeno nuclear U5. Acá em essa imagem, nós outros podemos ter uma visão general de como seria o processamento do ARN. E acá vou falar sobre 3 pontos, que é a modificação do extremo 5, que está acá, 5', e como vai ocorrer essa modificação. Através de uma adição do capuchão de guanina em esse extremo, e também a base modificada metilguanosina, que é esta acá, vai se aderir lá ao carbono em la extremidade 2', e ela vai eliminar em grupo fosfato. Isso é a modificação em el extremo 5'. Vai ter também a modificação do extremo 3', que vai ocorrer como? Vai ter uma adição da polimerasa A em presença de fatores CPSF e CSTF. Ao reconhecer a sequência AAUAA, que é adenina, adenina, uracilo, adenina, 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 presente em ARN mensageiro, que é esta sequência aqui, ó. Quando a ADN polimerasa A vai identificar esta sequência e com a presença de estes 2 fatores, vai reconhecer a sequência. Vai ter também a eliminação de los intrones e empalme de los exones, que foi o que eu falei anteriormente, que é o processo que vai ocorrer o splicing, que vai ser com a formação de aiostossoma. Então, acá é o processo de empalme e corte do ARN, que eu falei anteriormente. A edição do ARN só se apresenta em certos genes, ou seja, não se apresenta em todos,
E existem dois mecanismos que vai mediar este processo de edição. O primeiro mecanismo é a desaminação oxidativa de uma citosina metilada, que se converte em uridina do codon CAA e genera o paro UAA. O segundo mecanismo é o câmbio de aminoácido adenina por inosina, que prefere se aparear-se com a citosina. Este mecanismo é próprio de los mamíferos. La regulación de la transcripción. La transcripción, como nós podemos observar hasta el momento, é um ponto regulador clave para muitos genes. Os grupos de proteínas do factor de la transcripción se firmam a sequências específicas do ADN ou cerca de um gene e promove ou reprime sua transcrição em um ARN. Então, existem diversos mecanismos por quais se podem controlar a expressão de los genes, pero nós só vamos a ver com mais detalhes em o capítulo 7. Bueno, nossa apresentação era esta. Nós agradecemos por sua atenção e hasta la próxima. Tchau, tchau.